início do Evangelho, já desde Gênesis capítulo 3, verso 15, quando temos lá anunciado o Salvador, anunciado que o descendente da mulher, fazendo a referência a Cristo, seria o nosso Redentor, e é o nosso Redentor. E hoje eu gostaria de continuar caminhando com você no estudo a respeito de sofrimento e esperança, e de uma maneira muito específica, hoje eu gostaria de tratar sobre a vida de José. A nossa proposta é sofrimento e esperança, investigando a experiência de personagens bíblicos. E José é, sem dúvida, um dos personagens que nos chamam muita atenção quando o assunto é sofrimento e esperança. Para dizer a verdade, a minha programação seria de falar apenas hoje sobre José. Mas a densidade desse personagem, a riqueza que nós temos nesse relato de Gênesis, a partir do capítulo 37 até o final, no capítulo 50, porque esses capítulos, eles se detêm nesse personagem que é José, é tamanha, é tão rica, é tão vasta, é tão densa, que nós vamos ter de caminhar em dois momentos. Então hoje eu vou falar a respeito de José numa perspectiva, e na semana que vem nós continuamos, se Deus assim permitir, conversando também sobre José. Então, em dois momentos. Portanto, para isso eu queria convidar você agora para orar comigo, e depois nós vamos ler a palavra de Deus em Gênesis capítulo 45. Você pode já reservar aí a sua Bíblia, tome a sua Bíblia, abra no capítulo 45 de Gênesis, e nós vamos ler daqui a pouco, mas antes nós vamos orar. Então, feche os teus olhos onde você está, se você pode, se tem condições de me acompanhar nessa oração, assim o faça, se não, mesmo que você continue aí com algum a fazer, mas dirija o seu coração a Deus e vamos orar. Pai Santo, obrigado por esta noite, obrigado pela vida que o Senhor tem nos dado, obrigado pela providência da vida. Nesta noite eu peço ao Senhor que abençoe a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo e recebendo essa mensagem da Tua Palavra. Que eles sejam edificados, fortalecidos e animados. Nesses dias, ó Deus, em que vivemos tantas perguntas e questionamentos, uma situação, ó Deus, tão nebulosa diante de nós, nós queremos ser gratos porque cremos que sobre tudo isso Tu és Deus, sobre todas essas questões o Senhor é Deus, o Senhor é aquele que tem a palavra final sobre todas as coisas, e o nosso coração quer descansar em Ti. Eu quero clamar Teu perdão nesta noite sobre a minha vida, sobre a vida da igreja do Senhor, pedindo que o Senhor, ó Deus, nos corrija, nos discipline, mas jamais se afaste de nós. Que o Senhor, ó Deus, mude o nosso coração, mas que jamais o nosso coração, ó Deus, se endureça. Que ele permaneça sendo um coração puro. Portanto, a minha oração nesta noite, Senhor, é a mesma oração de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da Tua presença, nem me retires o Teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os Teus caminhos, e os pecadores se converterão a Ti. Senhor, para que os Teus caminhos sejam ensinados pela boca de um homem pecador como eu, antes o Senhor precisa purificar o nosso coração, precisa antes, ó Deus, nos dar um espírito reto, um espírito inabalável, um espírito voluntário, uma alegria de termos a convicção da nossa salvação em Cristo. Então nós podemos anunciar a Tua palavra. Que seja assim nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Gênesis capítulo 45, a palavra de Deus a partir do verso 1. É difícil nós retomarmos toda a história de José, eu vou pincelar essa história, mas eu vou ler Gênesis 45, de 1 até o versículo de número 8, para nos situarmos dentro da ideia da mensagem, do estudo desta noite sobre José.
Diz assim o texto da palavra de Deus: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Queria que você pudesse ater-se aos versos 5, 6, 7 e 8, porque eles serão, de alguma maneira, o norte, a orientação que nós teremos nessa noite para estudar sobre o tema gratidão pela providência. Quando nós falamos sobre a doutrina da providência, nós estamos, de alguma maneira, nos referindo a uma doutrina fundamental da nossa fé. Como cristãos, nós cremos num Deus que age providencialmente. O governo providencial de Deus na história se estende de uma maneira muito particular sobre o povo dele. A história dos patriarcas, a história de Israel, a história da igreja, a história de cada um de nós, particularmente, individualmente, é uma prova desse governo providencial na história. O que outras pessoas explicam como sendo um mal contra elas, ou um acaso, ou uma sorte, ou uma casualidade, nós reputamos por ser ação providencial de Deus. O verdadeiro cristão que lê as Escrituras, o verdadeiro cristão que é alcançado pela palavra de Deus, ele possui uma compreensão de que Deus é um Deus que age providencialmente. Eu queria que você observasse o que um autor chamado Herman Bavinck fala a respeito da providência. Ele diz o seguinte: o que outras pessoas explicam como sendo mal contra elas, Deus transforma em bem. Nenhuma arma forjada contra aqueles que pertencem a Deus prosperará. Até o cabelo de sua cabeça estão todos contados. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas as coisas criadas existem pelo poder e estão debaixo do governo de Deus. Nem casualidade, nem sorte são conhecidas pelas Escrituras. É Deus quem faz com que todas as coisas operem segundo o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, verso 11 diz que todas as coisas acontecem segundo o conselho da vontade de Deus. Portanto, quando nós falamos sobre a providência, nós estamos falando sobre esse trabalho de Deus nos bastidores da história. É um trabalho que nem sempre é aparente. Quase sempre acontece em secreto. Entretanto, em algum momento ele se revela, e ao se revelar, demonstra ter sido um plano perfeito. Embora tudo parecesse desorganizado, fora do lugar, Deus faz com que as coisas encontrem encaixe, ajuste. A providência abstrai de nós aquela conclusão precipitada de que foi apenas sorte, casualidade ou uma mera coincidência, algum evento acontecido na nossa história.
A providência é a certeza de que a história do mundo não se governa a si mesmo. A providência nos atrai a percepção de que o mundo, o governo da história, está sob a regência de um trono. De que existe um soberano e um rei sobre essa história do mundo. E este soberano, esse rei, esse trono, é o trono de Deus. O Apocalipse nada mais é do que uma declaração de que existe um trono e um governante assentado sobre o trono, e este é Deus, de que a história não está num governo de si mesmo, de que a história está sob o governo de Deus. Através da ação providencial de Deus, por favor, preste atenção, isso é básico para nós entendermos a mensagem desta noite. Através da ação providencial de Deus, Deus não apenas criou todas as coisas, mas Deus mantém todas estas coisas, governa sobre elas e faz com que cada evento na história coopere, concorra para o cumprimento dos seus planos soberanos e eternos. A maioria de nós, quando usa a palavra providência, isso não é errado, mas usamos a palavra providência apenas para descrever as bênçãos que nós recebemos. Quando algo de bom e incomum acontece conosco. Estávamos numa viagem, de repente fura o pneu, vamos trocar o pneu quando de repente observamos que nos falta um macaco. Mas providencialmente alguém passa por nós e nos oferece ajuda. Imediatamente alguém passa, para e nos oferece ajuda. E nós dizemos, essa foi uma ação da providência de Deus. Não é errado. De fato, Deus pode agir providencialmente, trazendo sobre nós bênçãos. Eu me lembro que quando o meu filho mais velho, Giovanni, nasceu, nós estávamos morando em Brasília, era outubro de 2010, a Sônia estava com uma consulta marcada de rotina do pré-natal, e quando ela chegou para essa consulta, o Giovanni tinha a projeção, o plano é que ele nascesse em meados de novembro, e isso estava mais ou menos ali por volta do dia, ele nasce no dia 22 de outubro, era dia 21 de outubro, e nós chegamos para fazer essa consulta quando foi percebido que o líquido já havia praticamente todo secado, e que havia uma necessidade urgente de se fazer o parto para que o bebê não tivesse sequelas. Mais do que imediatamente nós corremos, não deveríamos fazer o parto no dia 21 mesmo de outubro, mas isso acontece no dia 22, no dia subsequente, pela manhã, e graças a Deus o Giovanni vem saudável e bem saudável, como os irmãos sabem. Entretanto, o que eu gostaria de destacar nessa história? Nós estávamos com uma consulta marcada exatamente para aquele dia. Se houvesse, a Sônia não estava sentindo nada, ela estava se sentindo bem, era uma consulta de rotina, do pré-natal, mas aquela consulta, nós entendemos, estava dentro do planejamento providencial de Deus. Sim, sempre que uma bênção nos alcança, sempre que uma bênção chega até nós, nós dizemos, Deus está agindo providencialmente na minha história. É verdade. A providência é isso. No entanto, a afirmação teológica para a providência, uma definição, um conceito a respeito, se estende além dessas fronteiras. A providência vai para além das bênçãos. É correto e é recomendável nós vermos as mãos de Deus agindo na nossa história, nas bênçãos especiais da vida. Mas também é importante ver Deus agindo nas nossas provas, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos,
Providência, então, não é só quando Deus nos abençoa através de ações positivas. Providência é quando Deus nos abençoa também através de aparentes situações de sofrimento, de dores e de provas. Nós precisamos ter isso em mente. E um dos relatos bíblicos mais emocionantes que nós temos na Bíblia é a história do patriarca José. Considere a vida de José e você vai perceber que os sofrimentos foram instrumentos úteis nas mãos invisíveis de Deus, a fim de que José fosse elevado a governador do Egito. Se você ler a história do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50, você perceberá esse movimento de Deus na história, construindo de um modo perfeito, ainda que através de situações adversas, uma história de preservação do seu povo. Deus estava preservando a história do seu povo através de todas essas circunstâncias difíceis. Rapidamente você observa na vida de José que quando ele tem os sonhos e revela os seus sonhos aos seus irmãos, ele produz um ciúme. O sonho de José é que haviam feixes que se dobravam diante dele. Ele sonhou também que o sol, a lua e estrelas se inclinavam diante dele. E naquele momento, os pais de José e os irmãos, inclusive, se sentem de alguma maneira desprestigiados quando José lhes conta esse sonho, e Jacó, inclusive, lhe repreende, dizendo: há de ser porventura que eu e sua mãe haveremos de nos dobrar diante de ti? A partir daquele momento, nós observamos sofrimentos grandiosos na vida de José. José foi rejeitado pelos irmãos que queriam matá-lo. Se não fosse Rúben, o seu irmão mais velho, a sua intercessão, certamente ele teria sido morto. Ele é lançado num poço, ele é vendido como escravo, como uma mercadoria. A Bíblia nos diz que ele foi separado dos pais abruptamente, desterrado, tirado da sua terra e ido para uma terra estranha, do dia para a noite. Ele foi de um adolescente livre para uma mercadoria de ser um escravo nas mãos dos egípcios. Ele foi acusado falsamente de ter tentado estuprar a mulher de Potifar. Ele foi lançado numa prisão como um malfeitor, foi esquecido nessa prisão. Você conhece a passagem em que José interpreta o sonho de um padeiro e de um copeiro, padeiro-chefe de Faraó e do copeiro-chefe. A interpretação dos sonhos é correta. O padeiro é destituído do seu cargo e morto. O copeiro é devolvido às suas atividades, às suas funções. Mas a Bíblia diz claramente que quando o copeiro-chefe sai daquele lugar, se esquece absolutamente do que José havia feito por ele. Às vezes nós pensamos, como é que pode um homem se esquecer de um bem tamanho recebido? Mas dentro das ações providenciais de Deus, até os esquecimentos possuem um propósito soberano. A sua infância foi tirada, José foi tirado, ou lhe foi tirado tudo que lhe dava algum senso de identidade, sua família, sua terra, sua liberdade e até a sua dignidade. Mas a Bíblia diz que posteriormente, dentro dessas ações providenciais de Deus, ele é alçado, elevado a primeiro ministro, ao governador da terra do Egito. Mas eu queria chamar a sua atenção para o fato que existe uma clareza nas palavras de José quanto à ação da providência de Deus nos seus caminhos. E isso é impressionante. Nós lemos o texto
em que José se revela a seus irmãos. E nessa revelação, ele diz claramente que ele tinha consciência de que os momentos difíceis da sua história estavam governados por Deus. Ele diz no verso 5, não se entristeçam, porque quando eu fui vendido para cá por vocês, Deus estava planejando a conservação da vida. Deus estava planejando isso. Foi Deus quem me enviou para cá. Então, José percebe nas suas circunstâncias adversas, nas suas dores, nos seus dramas, nos seus traumas, se assim podemos dizer, ele percebe o governo providencial de Deus. Ele diz, não foram vocês quem me enviaram, quem me enviou para cá foi Deus. Deus usou circunstâncias misteriosas e até difíceis, mas Ele estava no controle de tudo. Observe ainda, a palavra de Deus diz, no verso de número 8, assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó. Olha a percepção de José. Ele observa que as circunstâncias adversas vieram das mãos de Deus, com um propósito maior e melhor, mas as circunstâncias favoráveis também vieram das mãos de Deus com um propósito maior e melhor. É preciso que nós entendamos isso quando falamos a respeito dessa consciência da providência. Quando eu leio a história de José e fico impressionado com o caráter, com a integridade, com a retidão, com as posturas absolutamente retas, corretas, com espírito de excelência, de inteligência, de uma espiritualidade, de uma piedade profunda em José, eu ouso afirmar que todos esses contornos tão bem delineados no caráter de José são moldados pela sua profunda consciência da providência de Deus. O caráter de José está moldado por essa profunda consciência de que Deus é um Deus de providência. É um Deus que está no governo da história do mundo, mas também da nossa história pessoal. Deus se interessa por mim, Deus se interessa por você. A providência de Deus nada mais é do que dizer que Deus se interessa por nós. Providência é declararmos que Deus não está ausente, mas está presente. Providência é declararmos que Deus não está longe, mas está perto. E quando eu leio a Bíblia, eu percebo claramente isso, um Deus que não se ausentou, não se colocou indiferente aos nossos dramas humanos, um Deus que não se colocou apático a essa realidade severa, de dor que todos nós experimentamos. De um Deus que se envolve com a sua criação e que se faz carne, habita no nosso meio e sofre as nossas dores. Sendo assim, eu gostaria de trazer algumas lições para nós a respeito de como nós podemos aprender com José a sermos gratos pela providência. Observe que na vida de José, a adversidade não lhe causou amargura. O sofrimento não lhe causou amargura. Eu não estou dizendo que a dor, que o sofrimento, que os dramas da nossa vida não podem gerar em nós sentimentos doídos, doloridos, angustiantes. Não, nós somos seres humanos, nós estamos numa realidade humana, não somos super-homens. É fato que quando somos ofendidos, quando somos maltratados, quando somos de algum modo machucados, nós nos sentimos angustiados. Mas a história revela que José foi elaborando a consciência da ação providencial na sua vida, de tal maneira que a primeira lição que eu tiro da história de José é que as adversidades, o sofrimento, não foram suficientemente fortes para gerar amargura no coração desse homem. Um dos testes que José
experimenta na sua história é o sofrimento, é a adversidade, é a rejeição, é a traição, é a prisão. José sofre injustamente acusações de coisas que ele não havia feito. Observe que todas essas circunstâncias, o esquecimento dele naquela prisão, o copeiro não intervir, não interceder por ele junto a Faraó, tudo isso poderia ter gerado um coração frustrado, amargo e com severas queixas em relação a Deus. Por que Deus me permite viver dessa maneira? Ele é vendido pelos irmãos, é lançado numa prisão, é esquecido lá. Ele sofre todas essas adversidades que eu já citei. Mas a adversidade não lhe causou amargura. Por quê? Porque ele tem consciência da providência de Deus. Mesmo quando ele se revela aos seus irmãos, é com dor que faz isso. A Bíblia diz que ele chora, a voz de José em choro faz com que todos os egípcios ouçam o seu líder, o qual Faraó havia declarado que ele só seria maior do que José sentado no trono. Isso está textualmente escrito, o líder da maior potência mundial da época. O único celeiro do mundo naquele momento, onde havia comida para todo mundo, levanta a sua voz e chora quando se revela a seus irmãos. Mas diante disso, ele poderia se vingar. Mas o espírito vingativo não está presente em uma vida que considera que Deus é um Deus de providência. O espírito amargurado não está presente na história de uma pessoa que tem profunda consciência de que o nosso Deus é um Deus de providência. O sofrimento na vida de José, antes de ser causador, originador de amargura, se torna na vida de José um molde, se torna na vida de José uma forja, uma maneira de Deus forjá-lo como um homem segundo a vontade dele. Veja que Tiago capítulo 1, versos 2 a 4 diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, por sofrimentos, por testes da vossa fé, por dramas, por dores. Por quê? A provação, o teste da fé, na adversidade, na tribulação, quando uma vez é confirmada, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que em nada sejais deficientes. Veja, Deus quer produzir em nós um espírito dócil, um espírito maduro, e o sofrimento nos ajuda nisso. Observe também que a adversidade pode carregar esse perigo da amargura. E a amargura é a propriedade ou a característica de alguém que se torna áspero, ríspido, intransigente, alguém que não é dócil no trato, alguém que não pode ser ensinado porque o coração já fora endurecido. Veja que o sofrimento possui esses dois lados, ele pode produzir espíritos dóceis ou espíritos amargurados. Mas o que me impressiona em José, por causa dessa consciência que ele tem da providência de Deus na história, que rege os momentos difíceis da vida e também os momentos de bonança da nossa caminhada, é que ele não permite que a adversidade lhe cause amargura por consciência da providência, mas ele também não permite que a prosperidade lhe faça soberbo. A providência de Deus está presente em tudo. E um outro teste para José é a prosperidade. Já na casa de Potifar, Deus fez José prosperar. Mas José não transige em momentos de sucesso. Os seus valores são firmes. No momento mais alto da carreira de José, no Egito, quando ele se torna governador-mor do Egito, primeiro-ministro, Faraó lhe concede
o direito de administrar todo o seu reino, o poder de administrar todo o seu reino. Se a adversidade molda o homem, a prosperidade o revela. Na adversidade nós somos moldados, o nosso caráter é moldado, mas na prosperidade Deus revela o que há no nosso coração. Alguém já disse que a prosperidade descobre os vícios. É na prosperidade que os nossos vícios ressaltam, têm relevo. A prosperidade revela o caráter, os valores de cada um. Por isso eu vejo algumas pessoas sempre reclamando que a sua vida não é próspera nessa ou naquela área. Talvez Deus, através da sua ação providencial, está restringindo a sua prosperidade, porque sabe que ela revelaria um caráter absolutamente corrupto. E enquanto Ele não tratar você nas adversidades, Ele não poderá fazer você entrar em lugares de prosperidade. Mas a prosperidade carrega o perigo também, que é o perigo da soberba, do envaidecimento. A vida de Davi é um exemplo disso. Davi transitou entre dois lugares. A história de Davi acontece da casa do seu pai para o palácio de Saul. Do palácio de Saul a fugitivo no deserto. É do deserto para o palácio como rei. É do palácio para novamente ser exilado no deserto porque seu filho persegue. E é do deserto novamente para o palácio e a morte. Observe que a vida de Davi transita entre o deserto e o palácio. O deserto e o palácio. E não é no deserto que Davi cai. É no palácio e não no deserto que a vida de Davi se torna vulnerável aos erros e pecados. Especialmente no momento do seu adultério com Batseba, ele está vivendo um momento de grande prosperidade. O capítulo 8 do livro de 2 Samuel nos diz que por onde Davi ia, Deus lhe dava vitórias. E quando nós entramos no capítulo de número 11, nós descobrimos que esse homem que havia sido cumulado de bênçãos, de riquezas, de prosperidade, se torna vulnerável à indulgência e permanece no palácio no tempo em que os reis deveriam ir à guerra. Não é no deserto que nós caímos. A nossa maior vulnerabilidade está quando estamos no palácio, nos lugares altos. A prosperidade não fez de José um homem soberbo, não o corrompeu, não o envaideceu. Veja então, eu disse em primeiro lugar, que a adversidade não lhe causou amargura, o sofrimento, a dor e os dramas. Mas também a prosperidade, o sucesso, o êxito não lhe causou soberba e envaidecimento. Por quê? A última lição é porque José havia aprendido a lição da providência. A providência havia feito de José um homem apenas com uma experiência no seu coração. A experiência de gratidão, de dependência e de suficiência apenas em Deus. A virtude de José, se a gente pode dizer isso, a virtude de José, a chave que abria as portas para José ser um homem bem-sucedido, ou para José não se amargurar nas adversidades, era o fato de que todas as circunstâncias da vida de José, eram vistas na perspectiva da providência. Eu queria convidar você a observar nesta noite, em nome de Jesus, a sua vida na perspectiva da providência.
Às vezes nós não entendemos por que Deus nos tira de um lugar, nos leva para outro. Às vezes nós não entendemos o porquê de um desemprego. Às vezes nós não entendemos a razão pela qual nós passamos um sofrimento familiar, uma enfermidade. Às vezes nós não compreendemos a razão pela qual estamos submetidos a uma situação difícil, a uma situação financeira complicada. Às vezes nós questionamos o porquê uma criança nasce com uma deficiência. Questionamos por que, num momento tão alvissareiro da vida, nós passamos por algum vale, por algum deserto. A Bíblia nos ensina que a vida precisa ser vista a partir da perspectiva da providência. Observe que na adversidade, José vê claramente as mãos de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que a providência tem muito a ver com as mãos de Deus. Sempre que lemos na Bíblia que as mãos de Deus agiram, de alguma maneira a Bíblia está nos dizendo que Deus estava providencialmente agindo. Deus estava providencialmente trabalhando. Então, José é alguém que vê claramente as mãos de Deus na adversidade. Verso 5 que nós já lemos, vamos ler de novo, diz: agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida é que Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou, versículo 7, adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Isso é providência, Deus trazendo conservação, Deus trazendo preservação, Deus trazendo livramento e demonstrando que toda a história, seja de nações ou de indivíduos, estão na perspectiva da sua providência, do seu governo na história. José vê claramente as mãos de Deus na adversidade. Ele diz para os seus irmãos: vocês me traíram, me rejeitaram, eu preciso lidar com isso. Antes você vai ver, o choro dele é lidar com esse sofrimento. Entretanto, por detrás, nos bastidores da história, por detrás das cortinas, Deus estava trabalhando soberanamente, providenciando um livramento maior. Observe que o ensinamento da espiritualidade cristã, talvez mais conservadora, é verdade. E eu gostaria de falar nessa perspectiva, porque eu acredito que essa é a perspectiva bíblica. É que Deus apenas permite ou ordena um sofrimento visando um bem maior. Há um propósito maior em Deus, ou por Deus, nos seus planos soberanos, quando um sofrimento nos acomete. Mas observe também que na prosperidade, José vê claramente as mãos de Deus. O verso 8 diz que não fostes vós que me enviastes para cá, foram Deus quem me enviou, e me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Ele observa que Deus o enviou, e o colocou num lugar alto, numa posição alta, porque Deus tinha um propósito maior. Havia uma ação providencial de Deus em tudo isso. Quando nós entendemos a providência de Deus em nossa história, não há espaço para amarguras diante dos dramas, das crises, das tragédias, do sofrimento. Porque quando entendemos a providência de Deus, entendemos que Deus é um Deus que governa sobre todas as coisas. Quando entendemos a providência de Deus em nossa história, também não há espaço para vaidades, para orgulho, diante de qualquer conquista ou sucesso, porque ela não teve a ver com as nossas competências e habilidades, mas Deus pode até usar habilidades que Ele antes nos conferiu, mas tudo estava dentro do seu plano de nos tirar, como fez com Davi, de trás da malhada, de nos tirar de trás das ovelhas, para nos tornarmos rei ou soberano. Então,
quando entendemos a regência da providência de Deus em nossa história, somente uma reação é possível. É a reação da gratidão. De saber que nós não estamos sendo conduzidos por nós mesmos. Eu louvo a Deus porque eu e você não somos suficientes. Nós não somos capazes de governar a nossa vida. Quando tentamos, nós entramos por caminhos e trilhas escorregadias demais. Foi assim com os nossos primeiros pais e tem sido assim ao longo da história. O governo da história está nas mãos de Deus. Mas não apenas da história do mundo, das nações. O governo da história está nas mãos de Deus. E este governo também se aplica à sua vida individual, à sua história particular. Deus estava lá quando tudo aconteceu. Por mais que isso possa gerar no seu coração um conflito nesse momento, eu quero lhe dizer, Deus estava lá. E Ele nunca deixou você só. Ele tem um plano na sua história. E nenhum dos planos de Deus pode se frustrar. Ele vai concluir o seu plano soberano na sua vida e na sua história. José agora é um homem com cerca já de 40 anos. Fora vendido aos 17. Décadas se passaram, mas claramente a consciência da providência de Deus estava na vida dele. Por isso, ele se tornou quem era. Portanto, que Deus abençoe a sua vida e gere em você também esse mesmo sentimento de gratidão por saber que Deus está providencialmente conduzindo você. Pare de reclamar. Pare sempre de ter uma palavra negativa diante das circunstâncias da vida. Pare de dizer que isso que lhe aconteceu está governando a sua história para o mal. Pare de dizer isso. Lembre-se que isso pode ter sido e é uma ferramenta muito útil nas mãos de Deus para fazer de você alguém apto para ser colocado nos lugares altos. Que Deus te abençoe e te fortaleça nesta noite. Na semana que vem nós continuamos com o nosso estudo. Vamos voltar para a história de José. Por causa da sua riqueza, da sua densidade, nós não podemos apenas nos deter nesses poucos minutos de hoje, mas nós voltaremos na próxima terça-feira às 20 horas. Você nos acompanhou pelo Facebook, tivemos um problema no YouTube, entretanto, na semana que vem nós tentaremos corrigir para ser transmitido tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor seja com você. Feche os olhos, vamos orar e com essa oração nós encerramos esse tempo de estudo da palavra de Deus. Pai Santo, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos e irmãs que recebem, ó Deus, essa simples palavra. Eu peço que seja o Senhor aquele que traga a provisão do alimento. Que o Senhor possa fortalecer, renovar, que o Senhor possa gerar no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs que me ouvem nesta noite, força, fé e renovação. Essa é a minha oração, Senhor, no nome de Jesus e para a glória dEle. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.